11h33. Aqui o programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro Conversando a Gente Se Entende. Hoje é quarta-feira e hoje tem a participação especial do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já se encontra por aqui para a nossa conversa de hoje. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, boa quarta-feira para todos nós. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. E hoje, né, em nova fase, de novo com a nossa internet, tudo conectado, não é verdade? Aproveitando, mandando um abraço e a bênção para minha mãezinha, Dona Anitta lá em Caputira, um abraço para Flavinha, a Letícia que está sempre nos ajudando e a toda a família. Lembrando que a gente continua lá no CADIT, no nosso centro médico, né, Casa de Maria. E outra coisa também que eu quero agradecer, que ontem nós tivemos uma palestra onde nós reunimos diversas especialidades aqui no restaurante Bom na Távola, onde nós tínhamos geriatras, nefrologistas, clínicos gerais, endócrinos e muitos amigos médicos, e a gente batendo um papo sempre sobre diabetes, novos tratamentos, e em breve nós temos novidades aqui também que nós vamos trazer para o programa. Muito bem. Lembrando, como o doutor disse aí, o nosso aplicativo, né? Tá no ar, funcionando, beleza. Tem também Radiosnet, onde está também o nosso aplicativo, e a nossa página radiofontedevida.com.br também, né, que o nosso ouvinte pode acessar. E lembrando que o podcast Cuidando da Saúde, não só esse programa de hoje, quanto mais de 40 que já estão gravados lá com um trabalho maravilhoso feito aqui pelo nosso amigo J. Batista. Muito bem, 11h34 e o nosso tema de hoje, doutor, é sobre a anemia. E vamos estar falando aí sobre os tipos, as causas e também sobre o tratamento. Doutor, como podemos então definir aí a anemia, doutor? Olha só que interessante, é um tema que a gente fala assim, parece que tão batido, né, uma coisa tão comumente dita, conhecida, tipo, mais tempo você falava assim, o cara tá com anemia passada, né, que até aí vocês falavam essa expressão, não tinha essa expressão? Antigamente. Antigamente. Olha bem, gente, e é engraçado, esse negócio de anemia a gente acha que é só por causa nutricional, às vezes porque a pessoa não tá alimentando direito, tá comendo feijão, tá comendo fígado, né? Não, isso acontece nas melhores famílias, né, dona Anitta? Nós tivemos casos até em casa, que muitas vezes a pessoa pode estar tomando algum medicamento, esse medicamento dando uma hemorragiazinha no estômago e o sangue saindo nas fezes ocultas, e aí acontece. Então é o seguinte, se a gente for generalizar, anemia, né, é o nome de uma série de condições caracterizadas pela deficiência na concentração da hemoglobina. E o que é esse negócio de hemoglobina, doutor Fábio? A hemoglobina é um elemento do sangue que tem a função de transportar o oxigênio dos pulmões para ir para as células. Então é essa hemoglobina que vai pegar o oxigênio que a gente inspira lá no pulmão e carrega para levar para as células continuarem vivas, que o nosso organismo todo precisamos de oxigênio para viver. E acontece muitas vezes o quê? Quando você tem uma deficiência dessa concentração, pode também haver uma deficiência na produção das hemácias. O que são as hemácias? São os glóbulos vermelhos. Então ela é caracterizada pela deficiência dessa concentração da hemoglobina e na produção desses glóbulos vermelhos. Muito bem, 11h36. Se você tem aí uma pergunta para fazer aqui para o Dr. Fábio, tá liberado aqui o nosso WhatsApp, o 33 31 56 41. Então, se você tem aí uma pergunta, quer fazer, pode fazer por escrito no nosso WhatsApp, 33 31 56 41. Doutor, gostaria que você falasse quais são aí os sintomas, os sinais ou sintomas, né, de que alguém pode estar com a anemia, doutor. Olha, isso é muito importante, que muitas vezes antes de fazer o exame de sangue, a pessoa começa a sentir certas coisas, aparecer certos sinais, e isso já é um alerta, né? Então, os sintomas mais importantes da anemia aguda são provocados pela redução do volume do sangue circulante, né? E o que acontece? Uma das primeiras coisas é a queda da pressão arterial, a pessoa fica com pressão baixa, isso na anemia aguda. Agora, e quando é aquela anemia crônica, que já vem de mais tempo?
Eu já falei o quê? Se há uma baixa produção de hemoglobina, a pessoa vai ficar pálida, vai ter a pele muito pálida, sabe? Aquela gente vê a pessoa e fala assim, gente, tá parecendo... Os antigos eram muito bons nisso. Eles olhavam assim, pegavam o olho assim, abaixavam assim, olha como é que tá pálido, você tá branco demais. Já falava assim, ó, já tá com anemia a pessoa. Isso, tá vendo? Era um diagnóstico de olho. De olho, aquela pessoa que era coradinha, de uma hora pra outra, tá pálida, você tá com anemia. Então acontecia o quê? Essa palidez, tanto que eles pegavam o olho assim, puxava pra baixo, né? Pra ver a mucosa interna. Olha bem, realmente aqui era pra estar vermelho, tá muito pálido. A pessoa também sente muito cansaço. E às vezes é um cansaço diferente da dispneia, que é aquilo que a gente fala da deficiência cardíaca, né? Que a pessoa tá subindo um morro, aí para, não. É cansaço por coisas bobas. A pessoa às vezes acabou de alimentar, dá vontade de deitar. A pessoa que não é preguiçosa, que está acostumada a fazer o trabalho dela, fala assim, gente, eu tô com um cansaço, como se eu tivesse trabalhado demais, participei da maratona. Também, já que vai ter falta de oxigênio no cérebro, acontece o quê? Falta de memória, dá muita tontura, fraqueza, dores musculares, sonolência. A pessoa dorme muito, mais do que o normal. Dormiu à noite e de dia está dormindo. Então isso é falta de ar, como eu disse, né? A respiração às vezes é muito curta, porque o coração é obrigado a bater mais depressa, né? Então essa intensidade de sintomas vai variar muito, né, com a atividade física. A pessoa que às vezes trabalha, imagina só, um cara que é trabalhador braçal, que ele capina, ele vai sentir anemia primeiro do que aquele que, como diz o outro, fica mais quieto em casa, não faz muita coisa. Por quê? A atividade dele vai requerer mais oxigênio, então observa-se primeiro. Então isso é muito importante. Então presta atenção, gente. Palidez, cansaço, falta de ar, a fraqueza, a sonolência excessiva. Doutor Fábio, é só anemia que causa isso? Lógico que não, porque a gente sempre fala, né, que a gente conversando sobre o tema. E o ser humano englobado como, né, uma coisa mais holística. Mas é mais ou menos esses aí são os principais sintomas e sinais. Muito bem, 11h39. Doutor, gostaria que você falasse também se é verdade que existem aí vários tipos de anemia. E quais são esses tipos diferentes de anemia? Antigamente falava-se, é coisa popular, né? Bom. Anemia profunda. O que seria, doutor? Olha, é bem interessante. Como nós falamos da anemia passada, o que é a anemia passada? É aquele que deixou passar muito tempo, não cuidou, aí às vezes não dava nem pra te fazer uma transfusão. A pessoa morria mesmo por os órgãos alvos, né? Não ter oxigenação. E essa anemia profunda seria o quê? A anemia que ficou crônica. Então ele foi o quê? Ele foi aprofundando todos esses sintomas. O cansaço que era só para subir a escada, agora já tem cansaço até para tomar um banho. Aquela pessoa que dormia, agora ele já não consegue mais quase levantar da cama, coitado. Você levanta para ir no banheiro e tá cansado. Então isso que o povo chamava popularmente de anemia profunda. E é interessante quando você falou aí os diversos tipos de anemia, né? Porque realmente existem diversos tipos de anemia. É tanto que se a gente quisesse fazer uma coisa... Porque aqui a gente sempre quer dar o quê? Exemplos, a gente quer despertar curiosidade, levar, né, esse bate-papo pra gente poder já clarear a mente da gente, pra gente enxergar alguma coisa que pode estar acontecendo conosco ou com nossos familiares, com nossos amigos. Mas se a gente for pensar, se eu posso falar sobre cada anemia, nós vamos ficar cada programa aqui falando sobre cada tipo de anemia. Então o que nós vamos fazer? De uma forma didática, nós vamos dar uma passada. E como vocês também estão sempre aí nos ouvindo, agora também está aberto aqui o microfone para perguntas, e também nas redes sociais. Então se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco lá no drfabiosá.com.br, ou vai no Instagram também, Dr. Fábio Sá, no Facebook, faça a sua pergunta. Se você precisar de algum material, a gente envia através do e-mail, a gente pode colocar isso mais minuciosamente, entendeu? Então a gente tem como prestar essa, entre aspas, essa consultoria com muito prazer. Mas se a gente for assim, falar dos 3 principais tipos de anemia. Microcítica. Micro, o que significa? Quando os glóbulos vermelhos estão pequenininhos. Então a diminuição da quantidade de hemoglobina, né, dentro desses glóbulos vermelhos. As normocíticas, quando não há alteração dos glóbulos vermelhos. E as macrocíticas, quando essas células são maiores que a habitual. Então isso hoje tem aparelhagem, etc. Mas nós, né, da minha época, a gente via isso no microscópio. Pegava a gota de sangue, aí ampliava e você via. Então tem o tamanho padrão. Então você viu, ó. Então, doutor Fábio, a anemia não é só porque os glóbulos estão pequenininhos, não. Não.
Tem sim, essa anemia microcítica que a gente chama, que é muito comum que você vai no seu hemograma aí, se tiver escrito assim, ó, anemia microcítica, significa o quê? Que os glóbulos vermelhos estão pequenos. Agora, nessas anemias microcíticas que a gente tá falando, que, né, microcítica, de novo, é quando os glóbulos vermelhos estão pequenos, a mais conhecida e a mais badalada, digamos assim, é a anemia ferropriva. O que é isso? É a mais comum, como eu disse, é caracterizada pela deficiência de ferro. Por isso que, voltando antigamente, eles falavam para cozinhar na panela de ferro. Tinha uma coisa que eles falavam que colocavam até ferradura. Ferradura. Ferrujada no meio da alimentação para pedra, né? Pedra. Quer dizer, tudo buscando ferro, porque às vezes não tinha aí os ferruginosos, os produtos que hoje tem, né? Então, quando essa deficiência de ferro é um nutriente, esse ferro ele é essencial ao organismo. O ferro ele é essencial para a produção de glóbulos vermelhos. Então, muitas vezes é causado por carência nutricional. Mas até certos tipos de parasitose, de verme, pode causar isso. Gravidez, no parto, amamentação. Olha bem, por isso que muitas vezes a mulher, você que está grávida, por que é tão importante começar o pré-natal cedo? Porque às vezes você já estava com início de uma anemia, digamos assim, engravidou. A criança tem que ser alimentada, então ela vai precisar de mais nutrição. A mãe entra em anemia. Então por isso que, não só por isso que tem que fazer feito o pré-natal desde cedo, né? Então o parto, a amamentação e as hemorragias agudas. Pessoas que têm menstruação muito abundante, tá? E tem certas senhoras que falam, nossa, eles usam até um termo, você parece uma cachoeirinha, porque fica muitos dias e muita quantidade. Essa pessoa tem que prestar atenção. E que eu falei das hemorragias agudas. Olha que interessante, gente. Então prestem bem atenção no que nós vamos dizer aqui, porque a gente sempre sabe a responsabilidade do microfone e as pessoas não podem interpretar mal. Por isso que a gente pede a Deus discernimento para a gente falar devagarzinho e de uma forma correta. Quando eu falo hemorragias agudas, o que eu quero dizer? Por que muitas vezes a gente pede a pesquisa de sangue oculto nas fezes? Porque quando a pessoa tem um problema, por exemplo, de hemorroida, ele vai lá no vaso sanitário, na hora das fezes, você vê pingando mesmo aquele sangue vermelho, rutilante, não é sangue talhado não, aquele sangue vermelho. Então não precisa nem pesquisar sangue oculto, né, que você tá vendo lá no vaso, não é verdade? Esse sim, é um tipo de hemorragia. Agora tem uma hemorragia que pode acontecer mais alta, por exemplo, no estômago. E ele não aparece lá embaixo. E dia após dia essa hemorragiazinha vai deixando da anemia. E o que pode causar isso? Gastrite, úlcera e uso de alguns medicamentos. Por exemplo, AS. O AS, doutor, mas eu tô tomando AS, o doutor passou pra mim, eu vou parar, que o doutor falou que dá hemorragia. Não é pra parar não, eu tô dizendo aquelas pessoas que fez uma pesquisa de sangue oculto e tá tomando AS, pode ser causa dele, aí tem que trocar com outro medicamento, mas você não pode parar medicamento nenhum que o seu médico passou sem conversar com ele, tá? Talvez não tenha nada a ver com isso. O que tá acontecendo também, ninguém tá falando mal de medicamento nenhum não. Tem uma medicação hoje muito boa que é feita à base de cúrcuma. E a gente vê isso aí na moda e ajuda muito, artrite, etc e tal. Mas o cúrcuma, para quem, às vezes, principalmente o idoso, pode ajudar a dar essa hemorragia aguda. Principalmente se a pessoa estiver tomando AS com cúrcuma. E isso acontece muito e eu tenho bem experiência sobre isso. Então, mulheres de idade fértil, crianças até adolescentes também em fase de crescimento, tudo isso pode. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, então se ela fez a redução do estômago, ela vai absorver menos nutrientes e pode levar sim à anemia. Então, e os principais sintomas dessa anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro? Mais uma vez, cansaço, palidez, coração disparado, muitas vezes alteração nas peles, as unhas ficam quebradiças, cabelo quebradiço. Então é isso aí. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É corrigir a deficiência de ferro. Ah, doutor Fábio, então vamos tomar o sulfato ferroso, esses comprimidos de ferro? Depende. Pede o seu médico, ele vai fazer o exame e tem a tal da hemoglobina. Se a hemoglobina estiver muito baixa, às vezes não vai resolver só por remédio via oral, não. Às vezes tem que tomar o ferro pela veia, injeção de, né? Não vou falar nomes comerciais aqui, que não é nossa intenção. Mas ao invés de tomar via oral, tem que tomar na veia. E se não resolver, tem que fazer transfusão às vezes. Porque abaixa tanto a hemoglobina que a pessoa pode ir até o óbito disso, né? Então isso é muito importante. Agora, mais importante é a pessoa, se tiver acesso e gostar, comer a carne vermelha. As verduras de folhas escuras, tipo espinafre, brócolis, couve.
As leguminosas, feijão, lentilhas, ervilhas e às vezes tem que repor ferro e a vitamina C. Mas isso tem que ser pesquisado. Outra de microcítica é a talassemia, que é uma outra doença, não acontece tanto assim no Brasil não. Agora vamos falar então, já falei daquela que é massa pequenininha, microcítica. Normocítica, nós vamos citar algumas. Anemia plástica, é uma doença autoimune, há uma diminuição das células sanguíneas na medula óssea. Gente, a medula óssea é onde produz o sangue, então ele vai começar a ter menor produção. Então aí não é por causa de falta de alimentação, não é por causa de ferro, não, tá vendo? Então às vezes até infecções, quimioterapia pode causar isso, câncer, né? Outra anemia muito importante é a anemia falciforme. Ela caracteriza, olha bem, os glóbulos vermelhos, ele como se fossem bicôncavos. Nesse caso, ele fica de uma forma elástica, um aspecto de foice. Na hora que você leva no microscópio aquela glóbulo vermelho que seria o formato, ele fica com aspecto de foice. Por isso que a gente chama falciforme. Seria o quê? Uma forma de foice. E isso é interessante que elas vão ficar duras. Elas ficando duras, elas não conseguem fazer essa oxigenação nos tecidos. Olha bem, é muito mais comum em pessoas negras, embora pode cometer em indivíduos brancos também. Então, se ela fica nessa forma de foice, às vezes ela obstrui vasos. Tem pessoas que têm dores horrorosas nas pernas, no intestino, e vai pesquisar, é anemia falciforme. E aqueles colegas médicos e aqueles colegas acadêmicos que estão estudando e estão nos ouvindo, presta bem atenção, principalmente se a pessoa for de raça negra. E você tem obrigação de pesquisar esse tipo de anemia, tá? Que é a anemia falciforme. E nós temos também a anemia hemolítica autoimune, que é outro tipo de anemia. E nós temos as anemias macrocíticas. E as macrocíticas, a mais também comumente conhecida, é a anemia megaloblástica, por deficiência de vitamina B12. Você já ouviu falar que tem pessoas aí que estão até tomando os remedinhos de vitamina B12 debaixo da língua, porque a vitamina B12 dele estava baixa. Então, conclusão, se deixar essa vitamina B12 abaixar demais, a pessoa tem anemia. Mas aí a pessoa vai falar assim, uai, doutor, eu como brócolis, eu como feijão, por que eu tô com isso aí? Porque nós não estamos falando agora de deficiência de ferro. Nós estamos falando da deficiência de vitamina B12. E já que nós estamos falando de vitamina B12, presta atenção. Você que está com o exame de vitamina B12 aí, pega para você aí o resultado do laboratório. Eles vão falar assim, ó, o normal está entre 200 e pouco até 800 e pouco. Gente, 200 e pouco a 800 e pouco tem um intervalo muito grande. Então a pessoa faz o exame e deu lá 240. Ah não, aqui está dentro do limite. Tá não. Hoje, eu, por exemplo, no meu consultório, eu só considero a vitamina B12 normal de 450 para cima. Menos de 450, dependendo de causa, se a pessoa faz uso de algum medicamento, se tem uso de bebida alcoólica, até o omeprazol, alguma coisa, tem que acontecer o quê? Então nós temos que repor essa vitamina B12, que é uma vitamina antineurítica também, mas podendo causar essa anemia, tá vendo? Então às vezes a pessoa tá tendo uma anemia por causa disso, e tem também por outros tipos de vitamina, B9 também pode dar. Então, tá vendo? Não é um tipo só de anemia. Então às vezes a pessoa tá com anemia e tá tomando ferruginoso, sulfato ferroso, não tá melhorando, por quê? Porque a causa não era deficiência de ferro, não é verdade? Com certeza. Faltando agora 9 minutos para o meio-dia, você acompanha aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Doutor, então vamos saber como que é realizado então esse diagnóstico aí de anemia, né? Já que estão falando aí dessa doença, então como que é realizado então o diagnóstico para que a pessoa saiba se ela tem ou não anemia, doutor? Pois é, você, Guia mesmo, já falou uma coisa muito importante. Primeira coisa, a avaliação clínica. É o olhômetro. Sim. Entendeu? Então aquela pessoa, que tem gente que é diferente, gente. A pessoa branquinha, branco é uma coisa, a pálido é outro. Você entendeu? A pessoa pode ser de raça negra e tá pálida. Então a pessoa tem que saber distinguir o que é. É uma mudança. Talvez você não conheça a pessoa, tudo bem, mas às vezes você conhece a pessoa e às vezes quem tá em casa não nota, porque às vezes elas vão ficando pálidas um pouco e você tá vendo a pessoa todo dia e não observa. Mas aquelas pessoas, são assim, engraçado, eu conheço aquela pessoa ali, tem 6 meses que eu a vi, hoje como é que ela tá pálida, tá vendo? Isso aí o próprio médico também tem que observar, ver as mucosas, etc e tal. Mas nós temos que fazer os exames laboratoriais do sangue. Por quê? Porque com o exame laboratorial nós vamos identificar o tipo de anemia e aí nós vamos determinar o tratamento adequado.
não é verdade? Por isso que a gente vai saber. Ela é microcítica? Que tamanho que estão os glóbulos vermelhos? A forma está alterada? Vão dosar a vitamina B12? Vão lá ver como é que está o número de glóbulos vermelhos, vão ver o tamanho dos glóbulos vermelhos, vão ver como é que está a hemoglobina, tá vendo? Então, nessa avaliação, nós chegamos ao diagnóstico. Muito bem. E depois do diagnóstico, doutor, como que é feito então o tratamento da anemia? Como que ele é feito aí, esse tratamento? Pois é o que nós acabamos de falar. Se você conseguiu diagnosticar a causa, uma pergunta nós já estamos respondendo a outra. Por quê? Porque se é ferro que está baixo, eu fui lá e fiz a cinética do ferro. Ferro está baixo, ferritina está baixo, índice de saturação, aqueles elementos todos. Opa, então nós vamos aqui agora repor ferro. Ah, não é isso não. Então nós vamos ver. Ah, não, essa célula dela aqui tá diferente, tá parecendo uma foice. Então é outro tipo de tratamento. Ah, não, rapaz, olha aqui, a vitamina B12 tá baixa demais. Pode ser isso? Pode ser isso, tá vendo? Então, a partir do momento, o tratamento ele é diretamente determinado pela doença básica que provocou. Por exemplo, se a pessoa tá perdendo sangue pelas fezes, sangue oculto, se é por causa de uma hemorragia, por causa de um medicamento, se eu não tirar aquele medicamento, não adianta, que eu vou colocar, como diz o povo, eu vou colocar em cima e vai sair embaixo, Então não adianta, eu vou ter que, como tudo, fazer a causa. Então, por exemplo, no caso da ferropriva, a principal medida é corrigir a deficiência do ferro. Só fazendo isso resolve. Muito bem, estamos então conversando com o Dr. Fábio Araújo de Sá sobre anemia. E espero que a gente tenha, né, doutor, esclarecido aí sobre a anemia. E se você tem aí uma pergunta ou quer ainda participar aqui com a gente, pode mandar no nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, algo mais a acrescentar, doutor? Eu acho que a gente só para terminar aqui, nós vamos fazer só umas recomendações para você lidar com a anemia. Por exemplo, se a pessoa tá pálida, as gengivas estão esbranquiçadas, as unhas estão descoloridas, pode ser sinal de anemia. Pode ser, não estou dizendo que é, mas começa a observar, gente, dá uma olhadinha na gengiva, dá uma olhadinha nas unhas, no leito ungueal, aí você vai procurar o médico e ele vai ver o tratamento. Mas você tem que optar por alimentação saudável e variada, é fundamental para prevenir a ocorrência dessas anemias. Então acontece muito carência nutricional. Hoje, principalmente hoje na cidade, tem um vazio calórico. Você vê os menininhos aí, de novo, eu não tô falando mal de nenhuma empresa aí não, mas é uns biscoitinhos, uns negócios, não sei, que não vou falar nem nome não, porque tem depois eles falam assim, o doutor tá falando contra o produto do outro, lá vai falar, talvez é até patrocinador aqui, eles vão brigar com a gente. Mas tem umas bobagens que eles compram aí colorido, em sacolinha, aquilo não tem nada, gente, aqui dali, tá, quer brincar, quer dar aquilo pro menino brincar de vez em quando, é lúdico, quase isso, né, alimentação, mas você pode ver. Aí você vai conversar com a pessoa, ah não, meu menino não gosta de comer carne, o outro não gosta de feijão. E sem falar que tem não gosta de verdura, nem legumes, né, doutor? E aí junta aquele pessoal dos veganos e como é que chama os outros, veja, nada contra, presta atenção. Agora, se você, por exemplo, não ingere aquela vitamina na alimentação, você tem que ter suplemento. Você vai chegar perto do médico e vai falar, olha, eu não como carne, eu não como nada de origem animal, eu não gosto de feijão. Ah, não gosta não, é um direito seu. Então, pra você não adoecer, você vai ter uma reposição. Sim. Tá vendo? Então ninguém tá querendo mandar e criticar o hábito do outro, o livre-arbítrio do outro não. Agora, de novo, gestação, principalmente vocês aí, né, mãe de primeira viagem, presta atenção, que muitas vezes, durante o pré-natal, ela toma vitamina. Neném nasceu, filhinha, aquela alegria só, todo mundo, família, ainda mais quando é o primeiro filho, a mãe tá amamentando e é uma dádiva maravilhosa, aí ela esquece. Ela já largou a vitamina, porque ela achou que era só que era durante a gravidez. A amamentação também dá anemia. Aí a mãe fala assim, nossa, como é que a amamentação cansa? O trabalho da casa, da mãe é muito árduo. Concordo, árduo, maravilhoso e requer muito aplauso de todos nós. Mas muitas vezes não é porque tanto trabalho só não, é porque ela já está com anemia, tá vendo? Então são essas coisas, são essas nuances que a gente tem que fazer. Aquele que assistiu ou perdeu ou quer passar esse tema para alguém que conhece, vai lá no podcast Cuidando da Saúde, que vai ficar gravado lá, tá bom, meus queridos? Muito obrigado, meu amigo, obrigado, ouvintes, mais uma vez, um beijo lá, mamãe lá em Caputira, Donita, muito feliz por saber que, graças a Deus, a anemia da senhora corrigiu com as bênçãos do nosso Senhor. Um grande abraço a todos.
Muito bem. E o doutor Fábio que está lá na Casa de Maria, sempre atendendo lá na Casa de Maria, na rua Dr. Nelson Duarte, número 34. Pelo telefone, você pode agendar aí a sua consulta com o doutor lá no 33 21 23 06 26 e também, claro, no seu consultório. E lá no CADIT, que é o Centro de Atenção de Diabetes e Telemedicina. E sempre lembrando, o pessoal fala, doutor Fábio, você só trata de diabetes? Não. Com as bênçãos de nós somos clínicos geral, o que a gente dá conta, a gente dá conta, o que a gente não dá conta, a gente encaminha, pede sempre aquela máxima, né? Quem cura não somos nós, é Deus, e a gente é instrumento na mão dele pra gente fazer um trabalho abençoado. Muito obrigado e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, doutor. Obrigado.